que eu ia falar hoje para vocês no culto. Confesso a vocês que estava um pouco apreensiva, porque sempre quando Deus me dá uma palavra assim que não é tão fácil de entregar, a gente fica com o coração apertado, né? Mas é sobre fidelidade. Aqui nós já falamos sobre a fidelidade de Deus, que é boa, né? É bonita. Deus, ele é fiel em todo tempo. Não tem ninguém que se compara à fidelidade de Deus, mas e a nossa fidelidade a Ele? E quando Deus me falou, eu estava no culto, lá em Geneve. E aí na hora do louvor, porque sempre na hora do louvor que Ele me dá as coisas assim. E aí eu estava perguntando para Ele, estava questionando há algum tempo. Eu falava, misericórdia, falta 2 semanas, eu não tenho a palavra do próximo culto de mulheres. Senhor, me dê. E aí passou aquele estresse da conferência, né? Eu fui no culto no domingo e Deus falou comigo. Deus falou assim, eu quero que você fale sobre fidelidade. E aí na hora assim, né, que passa na nossa cabeça, eu sou fiel. Eu acho que eu sou fiel, Deus. Oh, meu Deus, né? E aí eu fui desenvolver essa mensagem, a pregação. E de fato Deus me falou que a nossa fidelidade está não somente nas coisas grandes, como ser fiel ao nosso marido, como ser fiel a somente a um Deus, que existe só um Deus. Ou ser fiel à sua amiga, não trair a sua amiga. Né? Ele falou que a fidelidade que importa para ele não é das coisas grandes, porque as coisas grandes são consequências, mas a fidelidade que importa é nas coisas pequenas. Você tem sido fiel nas pequenas coisas? Nós vamos ver o que é ser fiel nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Por quê? Porque quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, ela nos capacita, ela nos valida a viver grandes coisas em Deus. Sabe, lá em Apocalipse 2, no verso 10, na parte B, diz assim, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ou seja, a fidelidade é algo constante. Não é assim, vou ser fiel hoje, amanhã não. Depois da manhã eu decido se eu quero. Aí depois eu acho que sim. Não, é todos os dias, é algo constante, é todos os dias das nossas vidas. Temos que ser fiel àquele que é fiel a nós. Amém? E sabe, ser fiel assim, constantemente, pode ser talvez não tão empolgante. Porque chega num momento que Deus pede alguma coisa pra você e você tá sendo fiel. E aí depois já não tá mais tão animado a ser fiel assim naquilo, né? E aí você pode falar assim, mas será que, né, eu continuo sendo fiel? E essa constância, a gente recebe a coroa da vida quando nós temos essa constância em Deus, nessa fidelidade a Ele, sabe? Isso significa que quando continuamos fazendo aquilo que Ele nos manda, né, mesmo que a gente esteja cansada, estressada, né, porque mulher tem muito disso, mesmo que a gente esteja de TPM no dia, né, que a gente não queira fazer, mas se a gente faz, tem esse compromisso de ser fiel a Deus, nós provocamos algo em Deus. Por quê? Porque nós temos a identidade dele. Ele é fiel em todo o tempo. Então, se nós decidimos ser fiel, nós nos igualamos ao nosso Pai. E aí, bênçãos começam a nos seguir. E sabe, eu vinha, né, agora foi em fevereiro, a gente teve um retiro de cura e libertação entre os voluntários da casa. Em setembro a gente vai ter outro, não para os voluntários, para toda a igreja, mas é vaga limitada. Então, assim, se você quer ir, dá um nome na pré-inscrição, começar a fazer pré-inscrição. Estou fazendo já o merchan, tá? Mas eu estava nesse retiro de cura e libertação e a gente tinha tido um sábado assim glorioso, de muita cura, muita libertação, algo assim poderoso mesmo, de restauração pessoal. Quem estava lá lembra, né? E eu fui dormir, eu estava extasiada no outro dia. A primeira, né, ministração era minha. E aí eu acordei de manhã muito cedo, fui escovar dente. E aí eu estava escovando dente, eu estava falando com Deus, porque eu vinha de um ano de muito jejum intenso mesmo, jejum e oração e propósito de Deus. Eu fiz propósito de tudo que você pode pensar, tudo, jejuei tudo que você pode pensar, eu jejuei, eu matei a minha carne em todos os aspectos que uma mulher pode matar. Então assim, eu estava já extasiada, eu estava me acostumando com aquilo, de jejuar, de fazer propósito, aquilo parecia que já tinha virado rotina. Sabe quando algo vira rotina? Mas Deus estava me pedindo, então eu estava fazendo, eu estava topando tudo, né? E aí eu fui escovar meu dente, eu estava escovando o dente, eu falei assim, Senhor, que jejum, pensando, né? Falando com Deus, que jejum o Senhor quer que eu faça depois que eu acabar esse? Porque eu estava fazendo um jejum, né? Pelo retiro. E Deus não me falou nada naquela hora. Aí eu parei de escovar o dente, né? Me troquei, tudo.
Fui, passei a palavra, fiz a primeira ministração, fiz o primeiro período, né, do encontro. E aí o pastor Rodrigo assumiu e eu saí da sala, não lembro por que eu saí. Eu tentei lembrar essa semana, mas não lembrei. E aí eu saí, no que eu tava voltando no corredor, Deus falou comigo. E sabe, é assim, o encontro é assim. Deus fala no banheiro, Deus fala escovando dente, Deus fala no corredor, Deus fala comendo, Deus fala na hora que você tá tomando banho na piscina, porque tem piscina. Então, se você, quiser um lazer, também vai ter lá, em nome de Jesus. Deus fala todo o tempo, porque retiro o encontro com Deus é assim. Deus fala em todas as horas, independente do que você esteja fazendo. Ele tá falando com você. E aí eu voltei, tava voltando no corredor e Deus falou comigo. E ele me falou assim, eu não quero o seu jejum. E naquela hora eu parei, porque eu ouvi a voz de Deus, eu me ajoelhei no corredor, não tinha ninguém. Eu tava praticamente na porta, assim, da sala de culto. Eu me ajoelhei e eu falei assim, então, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu já estava habituada a dar jejum a Ele, a propósitos, né? De me submeter àquilo, matar a minha carne. E Ele falou pra mim, eu quero constância de você. Todos os dias me busque pela manhã. Foi a única coisa que Ele me falou. E talvez pra você falar assim, mas isso é muito pequeno, eu já faço isso. Mas pra mim era tudo aquilo que eu não queria ouvir dele. Mas aquela palavra entrou no meu coração e ficou latejando ali. E eu voltei para casa ciente do que eu tinha que fazer agora, que não era mais jejum que agradava a Deus, ou que Ele queria que eu fizesse, mas era uma busca diária, constante, ser constante na presença dEle. Não que eu não fosse, muito pelo contrário, eu era constante nas madrugadas, ficava a madrugada toda na presença de Deus. Muitas raras vezes eu dormia, né? Na presença. Mas aí minha mãe às vezes me acordava. Que ela falava, meu Deus, essa hora ainda tá ligada a luz ali da sala. Né? E ela ia me acordar, mas foi 2 vezes só. Mas porque tava muito cansada. Porque assim, eu fiz maratona, sabe? De uma semana inteira, todas as madrugadas. Praticamente assim, sem hora pra acabar. Na presença de Deus. Porque pra mim, ser fiel no extraordinário, ficar acordada, né? Altas horas aí, todo mundo dormindo, era muito fácil. Mas ser fiel todo dia, de manhã, porque de manhã eu falava assim, Senhor, minha manhã é tão corrida, eu tenho clientes, eu trabalho, corro pra lá e pra cá, né? Eu tenho que acordar e já acordo na hora de atender, né? E às vezes assim, orava de manhã, orava, mas não era aquele tempo de qualidade que eu queria ter de 2, 3 horas, ou uma madrugada inteira, às vezes eu passava 5, 6 horas na presença de Deus. Então assim, não era aquilo que eu queria dar pra Ele, mas era aquilo que Ele estava pedindo de mim. E talvez pra você seja pequeno, né? Porque talvez pra você também vim num culto, numa sexta-feira hoje, à noite, às 19h30, né, de uma semana inteira que você passou no seu trabalho, cansada. Talvez para você não seja difícil, seja fácil, mas talvez ler a Bíblia todo dia seja difícil. Talvez você dar a sua primícia pela manhã seja difícil. Talvez você marcar uma horinha com Deus todo dia lá no seu quarto seja difícil. Porque fazer o ordinário muitas vezes é mais difícil do que fazer o extraordinário, esporadicamente. Eu fazia o ordinário não tão esporádico assim, era umas 3 vezes por semana no mínimo, né? Porque eu gostava, era algo que eu não tinha hora para acabar. E de manhã a gente tem, porque tem hora de fazer almoço, tem hora de fazer tudo. Então depende da hora que você acorda, não dá mais tempo de muitas coisas. E sabe, lá em Lucas 16:10 diz assim, quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Ser fiel a Deus num pouco, no ordinário, nos capacita, nos autoriza a viver muito na presença dele. Sabe, talvez não era a palavra que você queria escutar, mas é a palavra que ele me deu, amém? E eu vou ser fiel a ela. E o que é fidelidade, então? No dicionário Webster, de 1828, que é um dicionário assim, de cristão, né? 34% desse dicionário foi extraído da palavra de Deus. Ele diz assim, a fidelidade é a firme adesão à verdade, é a firme adesão aos seus deveres em relacionamento com Deus, ser leal e constante no desenvolvimento de suas funções, o seu serviço, ser diligente em atender o que uma autoridade lhe dá para fazer, ou seja, no que Deus está pedindo. Os indivíduos devem ser fiel à sua palavra, fiel ao seu governo, as pessoas devem ser fiel aos seus parceiros matrimoniais, ser constante, verdadeiro e dignos de confiança. E em hebraico, o que é fidelidade? É persistência, ou seja, constância, persistir, fazer aquilo todo dia.
Eu não sei se você entende, mas Deus faz muitas coisas todos os dias porque Ele é fiel a nós. E por ser fiel, Ele fez algo tão difícil que talvez nós, na nossa pequenez, né, na nossa humanidade, nós não faríamos. Eu não sei se eu teria coragem de entregar minha própria filha por fidelidade a um propósito. Mas Ele fez. Ele foi fiel. E muitas vezes nós não conseguimos ser fiel no pouco que Ele nos pede. E a gente quer o muito com Ele, mas a gente não honra Ele na fidelidade no pouquinho, todo dia, na constância. Sabe, o que Deus quer de nós é a persistência, é prosseguir em fidelidade mais um pouquinho, porque muitas vezes nós desistimos do processo, nós desistimos da nossa fidelidade tão perto da linha de chegada. Você já viu aquelas maratonistas que tá correndo, a linha tá ali e ela cai? É praticamente isso. E todo mundo passa na frente dela. Porque às vezes, se nós persistíssemos na nossa fidelidade com Deus, mais um dia, mais uma oração, mais uma hora, mais uma semana, nós íamos conquistar coisas que nós nunca provamos na presença de Deus. Porque nós precisamos ser fiel a Ele, se nós queremos provar coisas grandes nele. Ele não nos confia coisas grandes se nós não formos fiel na pequena coisa que Ele nos confiou. E nós temos exemplos bíblicos para isso, né, de fidelidade. Eu queria citar 2 deles, eu quero só ler um deles. Daniel. Todo mundo conhece Daniel? Eu não conheci pessoalmente não, mas devia ser um cara bom. Oh meu Deus, que exemplo de fidelidade a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Daniel 6, no verso 4 ao 10. Nós vamos ler. Pode deixar aberto depois, não fecha não. Vou ler do verso 4, mas nos versículos anteriores, nos 3 primeiros. Olha, ele tá rápido e eu nem passei para ele. Você pegou aqui? Não? Deus é bom. Tá ficando prático. E sabe, nos 3 primeiros versículos fala que Daniel foi promovido. Ele deu uma promoção, subiu de cargo, né? Ele era supervisor junto com 3 supervisores. Mas a fidelidade dele a Deus provocava inveja a todos aqueles que estavam no mesmo nível que ele e abaixo do nível dele nas funções. E diz assim: diante disso, os supervisores e os satrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. E assim, os supervisores e satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer outro homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu creio que depois você conhece a história, o que vem depois. Ele não se rendeu ao decreto, ele continuou sendo fiel, mesmo na adversidade. E aí sim, foi condenado, jogado na cova, mas a gente vai ler isso depois. E tem algumas coisas que me chamam a atenção em Daniel, na fidelidade a Deus que ele tinha. E sabe, Daniel fazia o ordinário.
e fazia o ordinário corretamente, com fidelidade. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não orava 3 vezes ao dia em qualquer lugar, não. Ele orava na janela, na frente de muitas pessoas. Talvez ele influenciava 2 ruas, 3 ruas, as pessoas que estavam passando, e via sempre ele 3 vezes ao dia, naquele mesmo horáriozinho, orando, né? E eu não sei se você entende, mas você tem uma janela na sua mão, todos os dias. E a sua janela não dá acesso a 2 ruas, 3 ruas, 5 casas, a gente não sabe, né, quantas que ele tinha na frente. Mas a sua janela dá acesso a nações. E sabe o que você tem influenciado na sua janela? No seu telefone, nas suas redes sociais? Será que você tem sido fiel a Deus aqui? Influenciado assim como Daniel influenciou? Porque depois a gente vai ler, né? Ele influenciou toda uma nação, todo um governo, com a fidelidade de Deus. Mas o que você tem mostrado na sua janela? Sabe, muitas vezes nós temos mostrado nessa janela aqui nosso corpo, nossas mazelas, nossa inveja, nossa afronta, nossas indiretas. Que lembra, o Facebook era de indireta, né? O Instagram era um pouquinho mais melhorzinho, mas agora virou tudo igual. Nossos apontamentos à vida dos outros. O que você tem mostrado na sua janela diária? Sabe, nós temos optado a expor a nossa vida, a expor aquilo que talvez não agrada a Deus, uma vida talvez que a gente nem vive na nossa janela. Mas a gente não tem sido fiel e não tem influenciado uma nação, nações. Porque tem gente aqui que é influencer, tem muitos seguidores. Nós não temos influenciado pessoas a servir o nosso Deus, a ser igual nós somos, fiéis a Ele, porque nós não temos sido fiéis a Deus. E sabe, não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi muitas pessoas falando de muitas pessoas assim: ah, se aquela pessoa serve a Deus, eu não quero ser igual a ela não, então eu não vou servir não. Muitas vezes nós não estamos influenciando pessoas a servir o nosso Deus, mas nós estamos fazendo elas não quererem servir o Deus que a gente serve através dessa janelinha aqui. Que talvez é muito pequena, né? Agora tem um monte de câmera, mas geralmente é a frontal que a gente usa, né? Porque é assim. É uma janelinha tão pequena, mas que dá acesso a tantas nações, a tantas pessoas, a milhares e milhares de pessoas. E sabe, Daniel, ele provocou inveja aqueles que estavam ao seu redor, mas ele não só provocou inveja, aqueles que não conseguiam ser fiel igual ele era fiel, igual ele era bom, porque quem é fiel a Deus recebe promoções e recebe bênçãos do Pai, por isso que ele estava onde ele estava, pela sua fidelidade. Ele não só fez isso, mas ali no verso 16, tu tá com a tua Bíblia aberta? Vai lá. Verso 16, a parte B, diz assim: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Isso era o rei falando. E lá no 18 fala: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguia dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham causado isso a Daniel foram atirados na cova dos leões junto às suas mulheres e seus filhos. E antes que chegasse ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra:
paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. A sua fidelidade exposta numa janela talvez não mude a vida de um ou dois, mas talvez mude a vida de uma nação inteira. Você tem noção disso? Sabe, Deus tem te confiado algo pequeno, mas talvez muito grande. Pequeno em tamanho, que não tem nem 50 centímetros. Tem, se eu sou boa, né, de cálculo, 30 centímetros, nem isso, né, porque tem que ter uma régua grande. Uns 15, 20. Tão pequenininho, mas que pode fazer um estrago tão grande no nosso meio. E tanto estrago para o mal, para afastar pessoas de Deus, quanto para aproximar, né? Um estrago estrondoso que a gente fala, né? Para aproximar pessoas a ser fiel a Ele. Daniel foi fiel na oração a Deus todos os dias, no ordinário, naquilo que Deus te pede, naquilo que deveria ser assim rotina para a gente que é cristão, né? Não é nem mandamento, é uma obrigação, né? Porque buscar Deus é uma obrigação. Talvez você não consiga buscar pela manhã, como eu era. Talvez você busque pela tarde, pelas madrugadas. Mas seja fiel a Deus naquilo que Ele tem te confiado. Daniel, ele persistiu, ele prosseguiu em ser fiel também na adversidade. Eu não sei se você entende, mas se uma pessoa chegasse para você assim e falasse assim, ó, se você continuar fazendo isso que você faz todo dia, você vai morrer. E aí, por fidelidade a Deus, você continua fazendo aquilo. E o seu coração tá assim, misericórdia, eu vou morrer. Você está com medo, mas você persiste, você continua sendo fiel, assim como Daniel. Ser fiel na adversidade é difícil, é muito difícil. Quantas vezes a circunstância do dia a dia nos rouba a nossa fidelidade? Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. Eu não posso chegar aqui e falar para você, eu sou santa, melhor pessoa do mundo. Não tem melhor pessoa do que um pastor. Não. Pelo amor de Deus, a gente é humano, todo mundo erra, né? Quantas vezes o cansaço já tirou a tua fidelidade do dia? Você fala assim, Senhor, tô tão cansada hoje, pode ser amanhã, e aí, dorme. Não foi nenhuma nem duas na minha caminhada com Cristo. Muitas vezes a circunstância do cansaço nos tira a fidelidade de buscá-lo todo dia. Muitas vezes o estresse, né? A gente que é mulher, a gente se estressa bastante. Não sei quem não é mãe, mas quem é mãe, bem-vindo ao mundo. Né? A gente tá assim, fala assim, meu Deus, tô tão estressada que eu nem vou falar com Deus, porque se eu for falar com Deus, olha, ele nem vai me ouvir, porque eu tô com tanto ódio. Se eu pegar, eu mato, não é assim? E aí, o estresse tira a fidelidade de Deus naquele dia. Muitas vezes os afazeres, né? Isso todo mundo passa, não só eu. Os afazeres, eu vou limpar a primeira casa, eu vou fazer almoço, eu vou responder todo mundo no WhatsApp, eu vou fazer o que eu tinha que fazer lá, que eu deixei pra fazer de ontem, que eu não consegui. E aí depois eu busco a Deus. Aí tu faz tudo. Aí tu tá tão cansada que tu esquece de buscar Deus no final. Não é assim? Muitas vezes a distração, né? Aqui ninguém vai se identificar, gente. Ninguém faz isso. Ninguém. Acorda de manhã e fala, misericórdia, deixa eu ver o que deu no Instagram durante essa noite que eu tava dormindo. Aí você vai e olha, nossa, quantas curtidas. Peraí, alguém me escreveu no WhatsApp. Aí você vai ver o WhatsApp, vamos olhar o Facebook também, porque fulano descobriu que ciclano fez alguma coisa, vamos ver se ela colocou alguma coisa. E aí te rouba aquela primícia. Eu não sei você, mas se você tem mandado mensagem pra mim de manhã, ultimamente eu não tô respondendo, antes das 11 quase. Porque eu não toco nisso aqui. Antes de orar a Deus, antes de ler a palavra dele. E aí depois, pode ser depois, eu vou fazer outras coisas. Mas antes disso, não. Então se você mandar às 7 horas da manhã, sabe que eu não vou te responder, eu tô acordada, tô lá. Às vezes orando, sentada na cama, pra não acordar ninguém, às vezes no chão. Mas eu não vou te responder. Vou ver que o telefone apitou? Vou, porque eu leio a Bíblia aqui. Porque no escuro só dá pra ler aqui, né? Mas eu não vou responder ninguém enquanto a minha primícia não foi entregue a Deus. Mas quantas vezes a distração nos rouba a primícia, nos rouba a fidelidade.
Sabe? Depois a gente fica falando assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para buscar Deus de manhã, eu acordo na hora, tenho que trabalhar, eu trabalho, saio lá do trabalho 5, 7 horas da noite, não tenho tempo, chego em casa sem fazer comida. Sabe? Eu descobri que não é porque a gente não tem tempo. É porque aquilo que a gente está dando desculpa que não tem tempo, não é prioridade pra gente. E como dizer para Deus, o dono do tempo, que a gente não tem tempo para Ele? Ele que criou o tempo. Se Ele quisesse que você não tivesse mais tempo, Ele fazia assim e te levava. Porque é um piscar de olhos. Eu não sei se você já tomou anestesia geral. Quem já tomou anestesia geral aqui? Ô, coisa boa, gente. Você dorme, que você não tem sonho, você não tem nada, você apaga. E aí depois você acorda da anestesia geral. Não sei se você que tomou já pensou. A morte é assim. Apagou. Foi. Você piscou o olho e ela falou assim, respira até 3. Você nem chega até 3, você dá um respiro, com a máscara você... E é desse jeito. É assim. É no piscar de olhos. E como você falar assim pra Deus, eu não tenho tempo pra você, sendo que Ele que criou o tempo pra você morar nele, você habitar nele. Aí o povo fala assim, mas tem que ser mais de 24 horas o dia. Exato, podia. Mas 24 horas é o suficiente. Isso que você nem fica acordado às 24 horas. Você fica no máximo 15 a 16, assim, estourando. O resto você dorme. E aí depois a gente descobre que a gente dorme 25% da nossa vida. E as grávidas dormem muito mais do que 25% da vida. Eu sei, porque eu tô e eu sei como é que é o negócio. Já tinha esquecido, Jesus. Todo dia sono. Até minha irmã me perguntou esses dias, né, na rede social, mas tá lidando com as madrugadas com Deus, com sono? Não tô lidando. Porque eu vou fazer minha filha dormir, eu já dormi. Primeiro que a minha filha. Né, não tô lidando, eu tô fazendo as manhãs, mas a madrugada tá ficando esporadicamente. Quando eu consigo dormir à tarde, eu consigo ter a madrugada com Deus. Porque eu não larguei as madrugadas porque eu gosto. Né? E quando a gente gosta, eu sei que Deus também gosta. Já ia falar, porque às vezes dá uma saudade de estar buscando na madrugada. Eu falo, não pode passar de hoje. E aí Deus me dá um momentinho, eu durmo e vou lá. E sabe, a segunda pessoa que foi fiel a Deus, e nós não vamos ler, porque senão nós vamos ficar muito extenso, foi Davi. A Bíblia fala que Davi era um pastorzinho de poucas ovelhas. Ele não era um pastorzão, não, que tinha assim, rebanho. Não, era poucas. O que Deus tinha confiado a ele? Poucas ovelhas. E ele foi fiel nas poucas ovelhas. Matou urso, matou leão. Foi fiel, desbravou. Um menininho pequenininho, que ninguém dava nada, mas cuidou das ovelhinhas como ninguém. Fiel a Deus. E sabe, o pouco que ele foi fiel o capacitou para ele viver muito. E não muito de um rebanho grande de muitas ovelhas. Não. O reino inteiro. As pouquinhas ovelhas virou um reinado, e não um reinado qualquer. Virou o povo de Deus. Ele reinou sobre o povo de Deus. Deus não confiou umas pequenas ovelhas a ele, não. Confiou tudo que o coração de Deus almejava, que era o povo dele. Jesus morreu pelo povo de Deus. E Davi reinou sobre eles. Por quê? Porque foi fiel no pouquinho das ovelhas que Jesus tinha dado a ele, que Deus tinha dado a ele. Que Jesus também, porque a gente sabe que a Trindade já existia antes da fundação dos séculos. Né? E eu queria te perguntar quais tem sido a pouca coisa que Deus tem te confiado. Você sabe? Qual é o pouco? Qual é o ordinário que Deus te confiou? Você tem sido fiel no pouco que Ele te confiou? Sabe, muitas vezes o nosso pouco é a nossa casa. Nossos filhos, quem não tem filho é o esposo. Muitas vezes o nosso pouco é a comida do nosso marido, do nosso filho, que vai alimentar eles. Não terceirize isso. Deus te confiou, seja fiel a Ele. O pouco muitas vezes é servir na limpeza da igreja. Eu tenho sido fiel, gente. Oh, glória. Quem me conhece sabe que chegar mais cedo aqui, uma vez no mês, no mínimo, eu vou estar limpando a igreja. Muita gente fala assim, mas você é pastora, você não precisa. Precisa, gente. Aonde precisar, eu tô lá, eu sou bombril. Né? Faço o que der. Quem chegou hoje mais cedo viu que eu tava varrendo aqui.
Eu só não empurrei o sofá, porque aqui tem 3 sofás quando a gente entra aqui, gente, misericórdia. A gente colocou tudo nessa sala ali, porque eu não posso mais empurrar peso. Mas as mesas que estavam aqui eu tirei tudo, que são levinhas. E sabe, um pouco, às vezes, aquelas mulheres que Deus te coloca para perto, para você mentorear. Porque eu sei que tem mentoras aqui. Aquelas 10 mulheres que você cuida. Ou pouco, às vezes, é a qualidade de vida do seu filho, educar ele, ensinar a palavra de Deus a ele. Talvez isso seja muito pouco para você, mas é tudo que Deus quer de você. Trocar fralda, isso muitos anos foi meu pouco, mas fui fiel, mesmo não querendo às vezes, fui fiel. O pouco talvez às vezes é ser fiel naquela uma homenagem que você conseguiu no dízimo. É pouquinho, mas se você for pouquinho, fiel no pouquinho, Deus te dá aquela empresa, aquele contrato grande, né? O pouco às vezes é naquela oportunidade que você saiu da loja e você viu que a moça deu um troquinho a mais. Aí você fala, eu sou fiel a Deus, eu volto lá e devolvo. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel também, eu sei que tem gente que trabalha em mercado aqui, vai gostar do que eu vou falar agora. É quando você pega aquela mercadoria e você fala assim, mas eu não quero isso aqui não. Mas daí você já tá quase no caixa. Aí você tira a mercadoria que você pegou lá no começo do mercado. Porque aqui é assim, né? Tem os labirintos. Até você chegar no caixa, pra você passar no mercado todo, né? E aí você fala, você tá naquela parte do detergente, você quer voltar um salame. Você fala, ô Jesus, eu sou fiel. Aí você pega, vira o carrinho, volta e coloca na prateleira do salame. Não na prateleira dos ovos ou do detergente. Mas você é fiel no pouco. Você volta e coloca no lugar correto. Porque você é fiel. E sabe, fiel nas suas orações diárias, no ordinário que Deus te confiou, fiel na leitura da Bíblia, no devocional, fiel na sua conduta, fiel em não se contaminar com os desejos da carne, mas matar ela todos os dias, fiel em guardar a língua, quando estão falando de uma pessoa que você também não é muito agradável. Aí você fala, ô Jesus, eu saio daqui, eu mando todo mundo calar a boca. Isso é ser fiel. Fiel é quando o marido fala, meu Deus, quem que gastou isso aqui? Que loja é essa no cartão de crédito? Aí você fala, fui eu. Isso é ser fiel. Não correr. Fiel quando você está olhando no seu Instagram e tem um homem muito bonito, musculoso, seu marido não é musculoso. Tem aquela barriga de tanquinho. Você fala, meu Deus, que bonito homem. Aí você vai lá no perfil dele e você vai lá, negócio de amizade, você coloca assim, deixar de seguir. Isso é ser fiel. Porque o que te faz pecar, correr da aparência do mal. Não parece muito mal, mas vai te causar um mal. Porque pecado não vem escrito assim, pecado. Não, o pecado vem bonitinho. Demônio não vem assim, que nem aqueles dramunhão, né? Como diz meu marido, aqueles cheio de coisa assim, pestando, aquelas coisas aradas, igual nos desenhos. Não vem assim, bem bonito, malhado. Vocês gostaram dessa, né? Seja fiel no pouco. Vai lá, aperta no perfil do homem e deixa de seguir. Porque o que não te edifica não merece estar te contaminando todos os dias. Porque às vezes você fala assim, mas não tem nada a ver, é só uma foto. Aí uma foto passa um dia, aí depois você vai lá, olha o perfil, aí quando você está olhando todo dia o perfil dessa pessoa. Eu sempre falo assim, mas eu falo ao contrário, né? Porque eu sou assim, eu sou cabreira. Se alguém fica mostrando muito corpo, mesmo se for mulher, eu vou lá e pá, deixa de seguir. Não tá me edificando, eu vou deixar de seguir. Meu marido não, tá nem aí. Ele não olha. Aí eu olho assim, hein? Volta aí nessa foto. Aí a pessoa de biquíni fala, vai lá e exclui. Jéssica, nada a ver? Falo, tudo a ver. Porque começa assim, olhou, tá nada a ver. Aí depois tá lá olhando, nossa, que bunda malhada, a minha mulher não tem essa, porque não vai na academia. Não é assim? Começa assim. Então seja fiel no pouco. No pouquinho. E sabe, ser fiel, né, a Deus, não nos livra das nossas aprovações.
Nos dá promoções? Dá. Nos promove muitas vezes, mas não nos livra de passarmos por dificuldade, de passar por adversidade. Sabe, a fidelidade a Deus de Daniel não livrou ele da cova. Ele foi jogado lá. A fidelidade de Davi não livrou ele da perseguição de Saul. O menino sofreu pra caramba. Não sei se você já leu, mas lê a história de Davi. Misericórdia, ele passou mais correndo de Saul, sendo que estava, com toda a razão, não estava perseguindo Saul, não queria matar Saul. Tanto é que quando ele teve a oportunidade, ele não matou. Mas a fidelidade a Deus não livrou ele disso. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego não livrou eles da fornalha 7 vezes mais aquecida. Eles foram jogados lá. A fidelidade de Jesus do propósito não livrou ele da cruz. Mas sabe a diferença? É que a sua fidelidade, ela não livra você das adversidades, mas ela faz você passar a adversidade mão dada com aquele que pode parar toda a adversidade, pode virar a adversidade e transformá-la em bênção em sua vida. E não só vai fazer bem para você, mas através disso, o nome dele será glorificado através da sua vida, e você não vai ser mais conhecida como aqueles 3 meninos, não, mas como aqueles 3 meninos que estavam com o 4º homem na fornalha. Aleluia, que livrou ele e que o servia fielmente. E eu sei que naquela época todo mundo que olhava para aqueles 3 meninos, moleque, não via só 3, mas via a fidelidade de Deus, não dele com Deus, mas de Deus com eles. Como é que você quer ser reconhecida? Por status? Ou porque Deus é fiel com você, porque você é fiel com ele? Ah, aquela dali é a mulher de Deus. Não é assim que a gente fala? Geralmente aquelas do coque, né? Lá no Brasil. Tô olhando pra você porque sua mãe a gente fala assim, a mulher de Deus, né? A Mônica. E sabe, se hoje Deus falasse assim, eu vou abrir sua janela, Sandra. Eu vou abrir sua janela, Mila. Rosiane, eu vou abrir sua janela, Rosiane. E aí, o que a sua janela ia mostrar? A sua fidelidade, uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher fiel a Deus, de boa conduta, constante no ordinário que Ele te confiou, ou ia mostrar vergonha, ou ia mostrar infidelidade, ou ia envergonhar não só você, mas o evangelho que você serve? O que a sua janela mostraria hoje? Você tem sido fiel a Deus? Sabe, essa noite eu queria orar com você já, que eu passei 4 minutos, mas não tem problema. Vocês me dão mais 4, não dão? Pra gente orar? Eu queria orar com vocês e Deus falou muito ao meu coração que seria uma noite de restauração, de recomeços e de cura. Porque a fidelidade, a falta da fidelidade a Deus que a gente tem, nos traz feridas. E feridas tão profundas. Porque a gente acha, mas Senhor, eu fui fiel tantos anos, mas você não tem sido mais. E a gente quer cobrar algo de Deus que Ele não quer nos dar. Porque Ele nos confiou e a gente não foi fiel naquilo que Ele nos confiou. E a gente acha que está no direito de pedir e a gente não está. Eu queria orar com você. Fique de pé, para parecer que está acabando. Não só parecer, a gente está acabando. Ela tem que ofertar. Aleluia. Eu esqueceu, não cresceu. Né? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pensa agora para o Espírito Santo vir sondar o teu coração agora. Porque se teve alguma infidelidade a Ele, para que Ele venha te mostrar. Porque às vezes a gente não vê que a gente está sendo infiel. Pede agora para Ele, Espírito Santo. Espírito Santo, mostra-nos, revela-te a nós agora nessa hora. Mostra onde nós temos falhado, aonde nós temos deixado a fidelidade ser roubada de nós. Nos mostra tudo aquilo que o Senhor quer mostrar.
E Pai, nós nos arrependemos nessa noite por todas as vezes que não fomos fiel, por todas as vezes que nós deixamos a circunstância roubar a nossa fidelidade, por todas as vezes que nós deixamos a adversidade, o medo, a ansiedade, a tristeza roubar aquilo que é devido somente a Ti. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, nessa noite. Nos dê um recomeço na Tua presença. Nos dê um recomeço outra vez na Tua presença. Nos confia, Pai, coisas grandes. Nós seremos fiéis no pouco. Nós seremos fiéis no pouco. Nós seremos fiéis no pouco, Jesus. Nos confia algo mais. E que possamos ver a Tua fidelidade conosco e nos constranger todos os dias para que sejamos fiéis a Ti a partir de hoje. E que a nossa janela possa expor somente fidelidade, honra. Possa expor uma mulher temente a Ti, uma mulher que é fiel a Ti, que Te honra em todos os momentos, que Te celebra, que Te agrada, que não se expõe, que não expõe o corpo, mas que expõe o corpo de Cristo através das atitudes, através da nossa vestimenta, através do nosso comportamento, da nossa fala. Uma mulher que não vê as outras pessoas com julgamento, mas vê com misericórdia, vê as pessoas através dos seus olhos. Que a nossa janela possa mostrar essa mulher que queremos ser nessa noite. Pai, nos perdoa por muitos anos, por muitas vezes não influenciar pessoas a chegar até Ti, mas afastar pessoas da Tua presença. Nos perdoa, Pai, por tudo que não fizemos, que o Senhor tem nos pedido. Mas, Pai, nos faça provar de uma fidelidade. Espírito Santo, que seja o nosso condutor todos os dias. Que possamos ser fiel a Deus. Espírito Santo, nos ajuda. Nós precisamos de ajuda. Na nossa humanidade somos incapazes de ser constante. Mas sabemos que em Ti e através da Tua palavra, e através do Seu Espírito, nós podemos conquistar o ordinário, o dia a dia. Podemos ser como Daniel, Te buscar todos os dias. Oh, o Espírito Santo fala conosco agora. Nos sonda, nos reconstrói nessa noite, em nome de Jesus. Continue orando a Deus. Enquanto essa canção vai estar tocando, você ore a Ele, peça a Ele, para que Ele possa te mostrar onde você não tem sido fiel, e para que você possa se arrepender e começar de a partir de agora a ser fiel ao Deus que é fiel a Ti. Aleluia.